Bom dia, queridas e queridos alunos de Matemática Elementar. Estou passando aqui para fazer alguns comentários acerca da nossa avaliação presencial. Eu anotei ele pelos fóruns e recebi algumas mensagens. Eu vi que vocês têm algumas dúvidas. Então, a intenção desse vídeo é a gente sanar algumas, pelo menos, dessas dúvidas, tá? Já comunico a vocês que é um vídeo bem caseirinho, como vocês já estão acostumados, tá? Então, se a gente tiver algum ruído, eu já me desculpo de antemão. Bom, e eu tenho uma colinha aqui para eu lembrar os pontos, né? Fiz um roteirinho para lembrar os pontos que a gente precisa conversar. Então, primeiro lembrete, é claro, né? A nossa avaliação ela será no dia 14 de dezembro, às 13 horas, nos polos, tá? O conteúdo dessa avaliação serão os conteúdos vistos nos módulos 1, 2 e 3, tá? E a gente tem algumas regrinhas para a boa condução dessa avaliação, tá? A primeira dessas regrinhas, como vocês já sabem, essa avaliação ela é sem consulta, porém, as fórmulas, né, elas serão fornecidas para vocês, então sempre que a gente tiver uma questão que necessite de uma fórmula para resolução, as fórmulas elas serão fornecidas, tá? Não se assustem quando vocês abrirem o caderno de prova, porque as fórmulas elas não estão no início do caderno, tá? Então, tem uma folha de capa, depois tem as questões e após a última questão, vocês vão encontrar, então, uma meia página ali com as fórmulas necessárias para a resolução de todas as questões, tá? Outra coisa que eu queria conversar com vocês é a respeito de calculadora. Alguns de vocês me questionaram, prof, a gente não pode usar calculadora? Então, como vocês são licenciados em Geografia, eu acho super justo e super de acordo que vocês sim utilizem a calculadora para resolver as questões. Só que eu vou pedir que vocês levem calculadoras bem simples, gente. Simples porque para vocês não se perderem. Levem aquela calculadora com as 4 operações, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Olha aí, ó. Levem então uma calculadora bem simples. Não se preocupem em levar uma calculadora mais complexa, onde talvez vocês se embaralhem um pouco para utilizar. Se por um acaso tiver alguma questão onde vocês precisem calcular algum seno, cosseno, tangente de algum ângulo naquela parte das trigonométricas, essa informação ela é dada na questão, então vocês não precisam calcular isso na calculadora, isso já é fornecido para vocês na questão, tá? Então, levem aquela calculadora que estão bem acostumados para não se embaralhar nem perder tempo de resolução da avaliação de vocês por conta de uma calculadora, tá? Aquela bem simplesinha, aquela bem comunzinha, tá, gente? Bom, o que mais? Eu anotei alguns pontos de destaque, digamos assim, nos nossos 3 módulos e eu gostaria de conversar rapidamente sobre cada um deles, tá? Primeiro, acerca do módulo 1, né? No módulo 1, então, a gente começa ali com aquela parte de intervalos e suas representações. Então, a gente tem 3 maneiras de representar intervalos, né? Aquela maneira ali com chaves, digamos assim, que é aquela representação mais clássica. Temos também a representação gráfica, né? Vocês representarem graficamente, aí balãozinho aberto, balãozinho fechado, tá? E nós temos também aquela maneira de que a gente representa com colchetes. Em algumas bibliografias vocês vão enxergar ou vão visualizar o intervalo aberto também representado por chaves, é super de acordo, super comum, tá? Então vocês precisam saber representar daquelas 3 maneiras ali, converter, digamos assim, de uma maneira para outra. Questões acerca de função afim, função quadrática, tá? Bem aquelas questões que vocês têm ali nos slides com a explicação do conteúdo ou então na lista de exercício, tá? Então, aquele tipo de questões que a gente tem ali acerca de função afim e quadrática também é bem importante que vocês saibam, tá? Que mais? Vamos para o segundo módulo. O segundo módulo eu destaco aquela transformação de graus para radianos, tá? É bem importante que vocês saibam. O que mais? Num triângulo retângulo, fazer a identificação de catetos e hipotenusa, tá? Lembrem que a gente pode mudar ali o ângulo, ele pode não necessariamente estar no lugarzinho ali que vocês costumam que vocês mais estão acostumados a visualizar, ele pode trocar, e aí trocando, a gente também tem uma troca dos catetos, tá? Que mais? Calcular essas funções trigonométricas básicas no triângulo retângulo, como eu falei para vocês, função seno, cosseno e tangente, nada além disso, tá? Ainda do módulo 2, é bem importante que vocês saibam fazer aquela conversão de graus, minutos e segundos, tá? Isso é bem importante, gente.
Esses conteúdos que eu venho falando agora para vocês, que eu estou falando, são aqueles conteúdos que eu botaria uma estrelinha, ó, a questão tal, bota uma estrelinha, estuda isso aí, hein? Vamos ao módulo 3 agora, então. Ao módulo 3 é bem importante que vocês saibam identificar tanto figuras planas quanto figuras espaciais, tá? E os seus componentes também. O que eu chamo de componentes, tá? É o lado, a base, a altura, identificar onde está cada um deles. Quando a gente está falando de uma figura espacial, por exemplo, vamos pensar no cilindro. A área da base. Mas a base quem é? O que representa? Que figura plana representa essa base de uma figura espacial? Então, esse tipo de identificação é legal. Por exemplo, a gente está falando ali de uma pirâmide. A gente estudou pirâmide com base quadrada. Então a gente tem uma figura plana ali na base, que é um quadrado. Como é que eu calculo a área desse quadrado, tá? Então, esse tipo de questão, tá, gente? Bem o que a gente resolveu ali nos exercícios, nas listas e ali durante a explicação também do conteúdo que eu coloco nos exercícios para vocês irem treinando, tá? O que mais? A gente precisa saber calcular a área e perímetro quando se tratar de figuras planas, tá? E precisamos também saber calcular o volume quando se tratar de figuras espaciais. Lembrando que nesses dois casos as fórmulas são fornecidas no final da avaliação, vocês não precisam decorar fórmula nenhuma, tá, gente? Precisa saber olhar a fórmula, olhar a figura, identificar cada um dos seus componentes, o lado, a altura, base maior, base menor, e saber aplicar isso dentro da fórmula, tá? Bom, para finalizar então o nosso videozinho caseirinho, o que eu gostaria de pedir assim para vocês, tá? Por enquanto, até a avaliação de vocês, embora eu já tenha colocado o módulo 4, porque eu tinha no início da disciplina firmado uma data com vocês, por enquanto deixem ele entre aspas de lado. Por quê? Porque o conteúdo dele não vai cair na nossa avaliação, tá? Conforme a gente já tinha conversado, vocês já sabem disso. Então, deixem pra gente trabalhar esse módulo após a avaliação, tá? Eu vou liberar ali a segunda parte do módulo, depois eu vou liberar o questionário para vocês, mas não se preocupem com o módulo 4 neste momento. Foquem no conteúdo e nos exercícios dos módulos 1, 2 e 3, tá? Eu conversei com a coordenação, a gente tem uma flexibilização bem grande de datas com relação a este quarto módulo. De novo, tá? Então, vocês têm uma flexibilização bem grande, porque esse módulo é o final e a gente tem esse período de dezembro ocioso, entre aspas, esse período de recesso, então a gente consegue flexibilizar a finalização desse módulo. Então, não se preocupem com ele neste momento, eu vou prorrogar o prazo dele de realização do questionário desse módulo, tá? E o que eu queria pedir para vocês? Gente, revisem, voltem lá no conteúdo do módulo 1, 2 e 3, voltem nas listas de exercícios fornecidas durante esses módulos também e observem que lá no final, onde eu abri aquele tópico para avaliação presencial, eu coloquei a resposta dos 4 questionários. Então, tem as questões dos 4 questionários e tem o gabarito dos 4 questionários também, tá? Os solucionários que eu chamei. Então, observem, vejam o que vocês erraram nas questões ou não erraram, se acertaram, perfeito. Refaçam as questões, refaçam tudo, todas as questões, tá? Tirem um tempinho agora essa semana, de noite, ali umas 2 horinhas que seja por noite, e refaçam as questões do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3, tá, gente? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sanado, tenha ajudado vocês, tirado alguma das dúvidas de vocês com relação à nossa avaliação presencial, tá? Gostaria de dizer também que tá sendo um prazer, eu tô amando trabalhar com vocês são todos uns queridos. Tá bem, gente? Bons estudos e façam tenham uma ótima avaliação presencial no próximo sábado, dia 14, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem ir postando ali nos fóruns durante a semana, a gente vai conversando, as tutoras vão repassando as avaliações ou eu mesma faço as intervenções ali dentro dos fóruns, tá? Bom domingo para vocês e bons estudos!